Diversos vereadores solicitam apreciação de regime de urgência da proposição 500.309 de 2017. Diversos vereadores, senhor presidente. Em discussão, regime de urgência, vereadores favoráveis. Para discutir. Desculpe. Em discussão. Vereadora, professor Josete, discutirá. 10 minutos prorrogáveis. Os autores também poderão discutir. 10 minutos prorrogáveis, professora. Regime de urgência. Senhor presidente e demais presentes. Bem, no início dessa sessão já fiz uso da palavra, colocando a minha preocupação em relação ao conteúdo desse projeto. Agora nos deixa mais perplexos, é um projeto que muda a estrutura de organização do município nas áreas de saúde e de educação, e nós temos aqui um pedido de regime de urgência. Essa discussão tem que ser um debate amplo com toda a sociedade de Curitiba. Não é possível que hoje essa casa aprove um regime de urgência. Nós temos um histórico das OS que levaram à precarização da política pública em diversos estados, em muitos municípios. E temos o péssimo exemplo de uma OS aqui, que é o ICI. Vamos lembrar do ICI. Em 97, nós tivemos a aprovação da lei municipal, que agora está aqui, através desse regime de urgência, pautando a alteração. À época, nós fizemos um amplo debate e a sociedade se posicionou contrário. Naquele momento, se aprovou uma emenda, retirando as áreas de saúde e educação, proibindo que essas áreas pudessem passar a ter a sua prestação de serviços exercida por uma OS. A OS, que era o antigo Instituto Curitiba de Informática e que hoje é o Instituto de Cidades Inteligentes, criada em 98, naquele momento, inclusive, na gestão do senhor Cássio Taniguchi, se dizia que a lei foi criada porque já se tinha em mente a questão do Instituto de Informática, e que hoje, a partir de uma atuação que não é transparente, onde o município de Curitiba não tem o controle sobre a gestão desse instituto. Hoje nós temos ações correndo na justiça. Temos o próprio Tribunal de Contas questionando o Instituto Curitiba de Informática. Porque não há transparência, porque o poder público perdeu o controle sobre esse espaço, porque hoje o município de Curitiba é refém de um instituto que detém os códigos-fonte. É refém do instituto que, se quiser, aperta um botão lá no seu sistema e apaga todos os dados que a Prefeitura Municipal de Curitiba tem. Acho importante lembrar que na gestão anterior, num programa que existia na Secretaria Municipal de Saúde, que ainda existe, retiraram do ar o sistema por 6 horas e se perderam 40 mil procedimentos na Secretaria Municipal de Saúde, entre marcação de exames e consultas. Então, além do prejuízo que nós temos nessa área, agora essa casa, alguns dos vereadores aqui, propõem a aprovação de um regime de urgência para que a área de saúde e a área de educação possam ser exercidas por OSs.
Acho importante lembrar que no artigo 3º da Lei 9226 de 97, que instituiu as OS no município de Curitiba, no seu artigo 3º nós temos a composição do Conselho de Administração. Os senhores sabem qual é a proporção de participação do poder público nesse conselho? Por curiosidade aqui, tem algum vereador que sabe me dizer? Sim? É de 20% a 40%. Qual é o controle que o município de Curitiba vai ter sobre esse espaço? Que vai estar determinando políticas públicas em áreas essenciais que são saúde e educação. Isso é um absurdo. E é mais absurdo ainda esse regime de urgência hoje nessa casa. É mais uma ação do prefeito Rafael Greca, que não tem a menor preocupação com o destino da cidade de Curitiba. E essa casa não pode corroborar com isso. Não é possível um regime de urgência onde vai mudar estruturalmente toda a prestação de serviço na área de saúde e educação. Vamos dar outro exemplo, que é o ICAC, que é uma OS que atende na área da cultura. Se precarizou totalmente. As casas de leitura que eram atendidas por funcionários de carreira que faziam um trabalho primoroso, hoje estão sendo atendidas por funcionários contratados via ICAC com salários baixíssimos. Vamos perguntar lá na Fundação Cultural de Curitiba e lá nas comunidades qual é o tipo de trabalho que o ICAC fornece. A contratação de músicos. Se precarizou tudo. Agora imagine isso na área de saúde e educação. Aliás, eu queria entender também. O senhor tem todo o direito de falar, o senhor pode se inscrever aqui na sequência. Vereadores, por gentileza. O que eu gostaria de saber, qual é a dinâmica que vai ser adotada na Secretaria Municipal de Saúde? Porque hoje eu já tenho duas formas diferenciadas de funcionamento dos espaços e dos equipamentos de saúde. Uma delas que é gerida pela Secretaria Municipal de Saúde, contratação de servidores por concurso público, e que gere e contrata para a maioria dos equipamentos da saúde, e temos a Fundação Estatal de Saúde. Se me perguntarem individualmente, eu fui contrária no momento quando foi votada essa lei, que é uma lei de 2010. Eu me posicionei contrariamente. Porque eu não entendo que o município tenha que ter contratações diferenciadas e nem atendimento diferenciado. Mas hoje a FEAES, ela atende a demanda das UPAs e a contratação se dá, regime seletista, é feito um procedimento de contratação, um concurso que é público, não estatutário, e que já era uma forma de ter uma contratação mais precarizada, porque não é via concurso público. Mas, de qualquer forma, até nisso, a FEAES é diferente das OS. Porque o Conselho Curador lá é composto por 9 membros. 4 desses são indicados pelo município. 2 pela Prefeitura, 2 pela Secretaria Municipal de Saúde e um membro nato, que é o secretário municipal de saúde. Então,
Num total de 9 membros, 5 são do município. O município tem controle sobre aquele espaço. Com todas as críticas que eu possa ter e não concordar. Mas o município é quem, de fato, gerencia a FEAES. Na organização social, isso não acontece. Isso fica na mão da iniciativa privada. Agora, a iniciativa privada, normalmente, ela tem preocupação com política pública de qualidade? Ou ela está lá para ganhar o seu dinheiro? E, na maioria das vezes, explorar trabalhadores e trabalhadoras. Nós vamos... Mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Nós vamos deixar a política de saúde e educação na mão de OS. E a maior aberração ainda é votar isso em regime de urgência. Nós não queremos nem ouvir a sociedade sobre o que ela acha. Que a partir disso, nós vamos ter uma empresa que vai ter 20% a 40% do seu conselho indicado pela prefeitura e o restante indicado pela iniciativa privada, que vai receber recurso público para contratar profissional de forma precarizada? Qual é o controle que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação vão ter sobre a gestão disso? Nós vamos ter políticas diferenciadas, então, na educação, através da gerência da Secretaria Municipal de Educação, com contratação de profissionais concursados, com acompanhamento pedagógico, com toda uma estrutura. E as OS que vão gerenciar a outra parte, sem controle nenhum. Sabe o que isso vai significar? Educação pobre para os pobres. Porque aonde que vai ser contratada a OS? São nas escolas centrais? São nas escolas que têm condição de se organizar, que tem uma comunidade mobilizada e que vai se organizar e impedir que seja dirigida por uma OS? Ou vai ser lá na periferia, nas comunidades mais precárias? Alguém tem dúvida? A mesma coisa na área da saúde. E também eu queria entender esse quebra-cabeça. Quer dizer que agora, na saúde, nós temos a Secretaria Municipal de Educação, nós temos a FEAES e nós vamos ter OS. Como é que vai funcionar a saúde no município de Curitiba? Agora é muita irresponsabilidade se pedir regime de urgência num projeto que transforma radicalmente a prestação de serviço público em Curitiba. Essa casa não quer discutir com a população? Essa casa não quer discutir com os trabalhadores da saúde e da educação? É esse recado que nós vamos dar mais uma vez? Essa casa vai se reunir na Ópera de Arame para fugir da população e votar isso? É isso que vai acontecer de novo aqui? Eu quero que os vereadores que assinaram esse pedido de regime de urgência me respondam isso. Subam aqui nessa tribuna e venham debater. Com argumento. Com argumento. Ou vão se calar? Vão se calar como fizeram no desmonte dos planos de carreira e dos direitos dos servidores públicos dessa cidade, onde a maioria se negou a debater e a discutir, porque não tinha argumento. Nós não podemos ser irresponsáveis, nós estamos falando de políticas públicas necessárias para uma população, necessárias para diminuir a desigualdade no município de Curitiba. Um município que já está entre os mais desiguais do país. E agora nós vamos aumentar a desigualdade ainda mais.
E é verdade que é o mais desigual. Vamos olhar as pesquisas do SPARDES, do índice Gini. Vamos lá olhar o que é Curitiba comparado a outras capitais. É uma das capitais mais desiguais, sim, do Brasil. Uma parte, vereadora. Eu espero que essa casa, pelo menos, tenha o bom senso de rejeitar esse regime de urgência. Se essa casa aprovar esse regime de urgência, está dizendo: eu não quero a população debatendo, eu quero política pública pobre para os pobres, eu quero ampliar a desigualdade no município de Curitiba. Vereador Goura, por favor. Vereadora professora Josete, eu assino embaixo de tudo que a senhora colocou, que Vossa Excelência explicou aqui com brilhantismo e também com devido conhecimento de causa do histórico da cidade, coisa que muitos de nós não temos, por não termos vivenciado toda essa situação. Eu lembro o exemplo da OAS, que é o ICI, que é assim uma pedra no sapato da Prefeitura de Curitiba. A gente não tem acesso aos códigos de fonte, a gente não tem a participação devida no Conselho, como a senhora bem explicou. E eu creio que a prerrogativa também do Executivo apresentar qualquer projeto, qualquer disparate que venha, que faça sentido na cabeça do prefeito. No entanto, isso tem que ser debatido. Isso tem que ser debatido, isso tem que se tramitar pelas comissões, isso tem que ser avaliado pelo Projures, tem que ser amplamente debatido, uma mudança de estrutura organizacional dos serviços prestados pela Prefeitura à população. Então, eu creio e gostaria de pedir ao líder do prefeito que a gente possa debater, que a gente possa discutir, que a gente possa conversar sobre esses projetos. E o regime de urgência prejudica esse debate. A casa aqui, ela existe para ter o contraponto, para ter a antítese, para, nesse processo dialético, a população se fazer ouvida. Então, nada contra o projeto, independente do mérito do projeto que ele está sendo apresentado, mas o regime de urgência ele prejudica essencialmente essa qualidade da democracia que é o debate. Vereadora Josete, se tiver um tempo à parte. Pois não, vereador. Eu queria só contribuir, dizer assim, não é possível que novamente se mande em regime de urgência um tema tão polêmico como esse. Vai ser polêmico, já fica avisado aqui que vai ser polêmico. Eu acho que cabe um debate melhor, não podemos deixar passar isso como um regime de urgência de novo. Acho que vai ser um erro muito grande. Se for bom para a cidade, se for bem esclarecido, não há problema nenhum. Eu acho que a gente pode evoluir no debate e dentro das comissões esclarecer melhor, porque até agora a gente sabe só mais pela imprensa e pelo projeto que vai começar a tramitar hoje aqui. Então, que não fosse em regime de urgência esse projeto, que o líder do prefeito talvez conversasse com a prefeitura para que tramitasse normalmente e não desse novamente para a Câmara aqui um problema sério para todos os vereadores que vão ter dificuldades enormes aqui para tramitar esse projeto. Obrigada, vereador. Infelizmente, nós vivemos num momento de desmonte de todas as políticas públicas. Isso está acontecendo em nível nacional e tem os reflexos e os desdobramentos nos estados e municípios. E o prefeito Rafael Greca resolveu ir na mesma toada. Então, questões que nós demoramos décadas para construir, que é garantir secretarias robustas, como nós temos hoje a Secretaria de Saúde e de Educação, com centenas de equipamentos, com profissionais qualificados. Nós vamos destruir tudo isso. É isso que está sendo proposto a partir dessa ação do prefeito Rafael Greca. E o que é pior? O pior é que não se quer debater com a sociedade. Então, aquilo que vinha sendo
alardeado no momento eleitoral, tudo aquilo que foi dito hoje vai exatamente na contramão. E vamos lembrar ainda que a gestão anterior, com todas as críticas que a gente pudesse ter, mas criou uma Secretaria de Tecnologia e Informação justamente para buscar a independência e autonomia da Prefeitura nessa área. Foi desmontada. As ações que a gestão anterior entrou na Justiça, questionando vários aspectos do contrato, o que aconteceu agora? Foram suspensas pela atual gestão. Então, nos parece que cada vez mais o espaço público ele tem que ser dominado. 30 segundos, vereador. O espaço público tem que ser dominado por interesses privados e que o recurso público, o fundo público, tem que ir para a mão daqueles que só querem lucrar. Então, eu lamento e eu espero que a maioria das vereadoras e vereadores dessa casa vote contrariamente ao regime de urgência. Só gostaria de fazer um anúncio e agradecer a presença da deputada Maria Vitória, ela que está visitando a casa no dia de hoje. Desejamos um excelente mandato para a senhora deputada e agradecemos sua visita. Muito obrigado. Com a fala, vereador líder do governo, 10 minutos. O mesmo requerimento em discussão. Senhor presidente, a desinformação é a causa da violência. A desinformação é a causa do caos. A desinformação e a falta de leitura levam às guerras. Lamento. Começo esse pronunciamento lamentando ao vereador Felipe, ao vereador Gora e à vereadora Josete, que sequer leram do que se trata. Mas o oportunismo toma conta do Felipe, do Gora e da Josete. E vou explicar por quê. Uma unidade de saúde custa R$2.100.000 em Curitiba. Não se está... Aliás, deixa eu fazer, só explicar o que nós estamos votando e por que o regime de urgência, para em tom ameno, com serenidade e paz, possa explicar aos que não entenderam e não leram. Meu amigo Gora, a falta de leitura é muito grave. Estamos votando aqui, vereador Braga Cortes, simplesmente o que vai ao encontro da legislação federal. Curitiba está regulamentando o que diz a lei federal das organizações sociais. Nós não podemos ir contra o que diz a legislação. O que nós estamos fazendo aqui não é mudar modelo de administração pública. O que nós estamos fazendo aqui é inovar a administração e a gestão pública. Nós não vamos fazer isso na educação, como a senhora está dizendo, e mentindo mais uma vez, porque a senhora mentiu também quando os servidores invadiram aqui e quase me pegaram. E eu lembro muito bem que a mentira quase nos levou ao caos. O que nós estamos fazendo, querida professora Josete, é inovar. As unidades de saúde, Hélio, que estão abertas hoje e vão continuar abertas, ninguém vai mexer nas unidades de saúde que estão abertas. Elas estão lá com os servidores que custa R$2.100.000. Eu acho engraçado. Recentemente fizemos uma votação aqui, os senhores não queriam a mudança. E agora querem. O que é melhor para a cidade? Vão precisar encontrar esse equilíbrio para dizer o que é melhor para a cidade. O bom preço, o que custa caro, e muitas vezes o serviço é mal prestado. Estou dizendo muitas vezes, não estou dizendo sempre. É necessário também fazer essa separação. Uma unidade de saúde em Curitiba custa R$2.100.000. O que nós estamos fazendo aqui é ampliar para que as unidades futuras, as que poderão abrir, façamos num novo modelo. As que poderão abrir.
Por isso esse discurso da Josete é um discurso absolutamente irresponsável, mentiroso. E o Felipe e o Gora vão estudar. Vocês precisam os dois ler. Porque vocês têm essa mania de vir aqui o tempo inteiro. Não dou. O senhor tem a mania o tempo inteiro de vir aqui. Mas explique o projeto, então. Não, eu estou explicando. Estou explicando o regime de urgência. Estou explicando o regime de urgência. O que poderá ser futuro. Nós estamos aqui votando um projeto em regime de urgência para aquilo que poderá vir, não para aquilo que é. Ninguém vai prejudicar ninguém. Ninguém está falando que vão fechar a unidade de saúde, muito pelo contrário. O que nós temos que encontrar é a operação tartaruga das unidades de saúde. O que nós temos que encontrar é dever gente na fila da saúde. O que nós temos que encontrar é pegar pessoas chovendo numa unidade de saúde num custo de 2.100.000 reais. É isso que nós temos que mudar nessa cidade, nesse país. Nós não podemos mais aceitar uma unidade de saúde com gente passando, ficando na fila. Nós queremos um novo modelo para Curitiba. Nós queremos avançar. As organizações sociais, elas estão no Brasil inteiro. Elas estão em São Paulo, elas estão espalhadas em vários estados. São exemplos, inclusive, de fiscalização. Não confunda organização social com OCIP. Não confunda organização social com OCIP. E nem com fundação. Há um mecanismo de controle muito maior nessas organizações sociais. Ninguém vai mexer na educação da cidade. Parem de mentir. Parem de mentir. Isso é terrível. Nós temos 12 CMEs fechados em Curitiba. 12. O que é melhor? Manter fechado? É isso então. A gente quer criança fora da creche. Ou a gente quer subcontratar e não tem dinheiro para pagar. Nós queremos uma unidade de saúde futura, aquela que vai avançar, aquela que vai na SIC, por exemplo. Está aqui o Zezinho de Sabará e está aqui o Toninho. O que nós queremos? Uma unidade de saúde que funcione. Nós só estamos fazendo esse regime de urgência porque nós precisamos urgente abrir uma nova unidade de saúde mais barata. Qual é o problema disso? Qual é o problema em ter um serviço melhor, mais barato? Qual é o problema em você ter uma fiscalização mais apurada e mais acirrada em cima desses mecanismos de controle que o Tribunal de Contas, Ministério Público e Prefeitura estão aí para isso? Meu amigo Carlos, que está nos filmando ali. É para isso, Carlos. É para isso que nós estamos precisando. Tentar fazer uma gestão melhor para a cidade. É isso que nós estamos tentando fazer. Nós estamos tentando fazer o melhor para Curitiba. Avançar. Nós não podemos mais ficar parados no tempo. Custa muito caro hoje uma unidade de saúde. Muito cara. A FEAESC, eu não tenho nada contra, muito pelo contrário. Me dou super bem com várias pessoas que trabalham lá dentro, pessoas competentíssimas. Exemplos. Mas custa 19 milhões. É muito caro. Nós precisamos também rever o modelo da FEAESC, nós precisamos rever o modelo da saúde na cidade, e não estou aqui criticando, repito, a fundação, muito pelo contrário, prestou ótimo serviço em Curitiba. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é no futuro, gente, ninguém vai fechar nada, nós não vamos mudar modelo nenhum, Gora. Ninguém vai mudar modelo, nós vamos fazer até seria bom esse regime de urgência passar urgente, para que aí licitem de uma vez, e aí nós possamos estabelecer um comparativo. O que é mais barato e melhor, e o que é mais caro e pior. Nós vamos ter esses elementos para começar a debater, porque do jeito que... Ou alguém acha que o modelo de saúde em Curitiba está bom. Eu vejo, por exemplo, os vereadores da área da saúde sempre subindo aqui para criticar o modelo de saúde. Vocês tinham que nos ajudar a implementar esse modelo. Vocês tinham que nos ajudar a deixar as pessoas não ter mais fila nas unidades de saúde. Eu conheço várias unidades de saúde e vários servidores maravilhosos nas unidades de saúde. Maravilhosos. Mas nós não podemos, por exemplo, ser refém de uma greve. Por mais que eu concorde com a Maria Letícia, às vezes falta diálogo, a gente sabe que às vezes falta, mas nós não podemos concordar com esse modelo. Permita uma parte, vereador. Eu quero dar parte ao vereador Rogério Campos, depois a vereadora Julieta Reis. Vereador Pier, me causa uma certa dúvida, vereador. Pela ira que eu vi aí em cima, você estava falando sobre OS ou OAS. E do questionamento, se for necessário votar em outro lugar,
Eu falo para o senhor, se for para nós não ver policiais tomando tijolada na cara aqui na frente, nós vamos sim. Muito bem, concordo com Vossa Excelência. Vereadora Julieta Reis. Vereadora, obrigada pela parte. Eu queria deixar bem claro o que é que nós estamos votando agora. Porque a professora Josete, no seu discurso, ela garantiu que nós estamos votando o regime de urgência para que a prefeitura possa fazer, já de imediato, essa questão das organizações sociais. A emenda que solicita apreciação do regime de urgência, essa proposição, fala o seguinte: requer à mesa, na forma regimental, que seja apreciado em regime de urgência o projeto de lei 5.309, que revoga o parágrafo único do artigo 1º da Lei 9.226 de 1997, que dispõe sobre as entidades qualificadas como as organizações sociais e cria o Programa Municipal de Publicização, Comissão Municipal de Publicização e da outras providências. Ou seja, a urgência necessária para que o município que pretende alinhar a legislação municipal com a lei federal 9.637 de 98, que criou as organizações sociais em âmbito federal, bem como a decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou pela constitucionalidade do referido diploma legal em abril de 2015, por meio da DIN 1923. A alteração permitirá a adaptação à lei federal, permitirá a parceria entre o Estado e a sociedade na consecução de objetivos de interesse público, com maior agilidade e eficiência. Então, nós estamos votando a adaptação, a revogação de um artigo para poder adaptar a lei municipal à lei federal. Então, é isso que é o regime de urgência. Não é votando o regime de urgência para que já seja feita esses convênios. E, além do mais, só para acabar e justificar, o fato de nós termos uma organização social, nós não podemos partir do princípio que toda organização social não trabalha direito. Porque daqui a pouco nós podemos fazer convênio, como faz o Positivo no Brasil inteiro, convênios com as escolas e etc., e ter uma educação de qualidade. Por que não a organização social pode realizar trabalho de qualidade? Eu acho que nós não podemos partir do princípio que todas as organizações sociais não trabalham direito. Acredito que possam trabalhar. Obrigado, mais 10 minutos. Vereador Toninho, com a parte, na sequência, o vereador Sabino. Ah, não? Desculpe. Então, o vereador Sabino Piccolo. Eu agradeço pela parte, Sua Excelência, o vereador Pierre. Aproveitando as explicações da ilustre vereadora Julieta Reis, exatamente. Nós estamos apenas adaptando a nossa lei municipal à lei federal, para que a gente dê oportunidade de termos, então, saúde, educação e outros serviços de qualidade com menor valor, com menor custo. Eu só quero lembrar a vereadora, no seu pronunciamento, que o PT ficou 13 anos mandando nesse país. Ficou 4 anos mandando no município e entregaram este país e esse município desmontado, entregaram falido. A nossa educação não prosperou. A exemplo do ministro da Educação, Mercadante, toda hora estavam nos jornais, problema daqui, problema de lá. Hoje o ministro chama-se... é do Democrata, o ministro da Educação. Você não vê falar no ministro da Educação. Você não vê falar, porque está fazendo um belo de um trabalho. Então, gente, nós temos que acreditar que o nosso prefeito quer fazer o melhor para a cidade com menos custo, porque não tem dinheiro e não tem condições de contratar, porque o passivo trabalhista está aí. O passivo trabalhista, se nós não der um jeito no nosso IPMC, não der um jeito na nossa arrecadação, nós não temos condições de pagar nem os nossos aposentados. Então,
nós vamos votar com a consciência de que é o melhor pela cidade. Não adianta querer estatizar os serviços públicos que nós não temos condições de pagar. Está aí o Nicolás Maduro, querendo estatizar na Venezuela, mas você vê o exemplo do país que está lá. Então não adianta querer trazer aqui o sistema bolivariano aqui para o Brasil, que não vai dar certo. Me desculpe a nossa ilustre vereadora Josete, mas 4 anos que o PT teve no município de Curitiba, não deu conta do recado. Era essa a minha posição, e nós vamos votar com o maior prazer nesse projeto. Veja, agora, a parte a gente só dá, eu não sou obrigado a dar a parte, mas vou lhe conceder 1 minuto para que você possa fazer parte desse debate também. Muito obrigado, vereador Pierre. Eu só gostaria que a gente debatesse, só isso, não discutir temas alheios e extemporâneos, como o vereador Sabino está colocando aqui, que não tem a ver com o projeto em si, que a gente possa debater. A vereadora Julieta Reis defendeu pontos positivos na sua opinião. Eu acho que o projeto ele vai ganhar se a gente puder debater nas comissões, puder ter um aprofundamento dessa discussão. Eu não acredito que a mera mudança de um serviço para uma OS vai fazer com que a prefeitura tenha menos gastos com isso. Pelo contrário. Obrigado, Gora. Só então explicando o que nós estamos votando, é uma adaptação à legislação federal. O que nós estamos votando no regime de urgência é isso. E futuramente, a cidade de Curitiba está livre para, no futuro, veja, não mexe em escola atual, não mexe em unidades. Aliás, eu vou te falar a minha opinião. Isso é minha, pessoal, não é da base, não é do prefeito, é a minha opinião. Eu acho que tinha que mexer. Eu pessoalmente acho que mexer. Na minha opinião, já dei declaração realmente que eu sou favorável. Eu tenho uma visão na minha pós-graduação realmente de várias coisas de terceirização. Eu acho que a administração pública no Brasil está caminhando para esse viés. Ninguém aguenta mais essa política antiga. Agora, essa é uma opinião muito pessoal minha e não é isso que nós estamos votando aqui. O que nós vamos votar aqui agora é adequação à legislação federal para que no futuro as unidades de saúde possam custar mais barato e ter um melhor serviço à cidade de Curitiba. Quantos de nós aqui vamos nos bairros e moramos nos bairros e vemos, meu amigo Marcos Vieira, Giovanni, Zezinho, as pessoas desesperadas nas unidades de saúde. Eu só não posso admitir que tenham pessoas que gostem disso. Parece que tem pessoas que querem ver o caos para ter o discurso oposicionista. Eu não vou aceitar isso enquanto eu estiver aqui. Eu não vou deixar o discurso oposicionista do caos, da terra arrasada, prevalecer. Nós não podemos aceitar isso, Zezinho. Nós temos que lutar por nova gestão pública, por modernidade, ampliar serviço, por receita, por unidades mais baratas, por medicamentos mais baratos, mais eficazes, e não por aquele modelo retrógrado que ninguém mais aguenta. Então eu quero ouvir uma parte de Vossa Excelência. Usando como exemplo, vereador, a unidade de saúde, a UPA-SIC, nós vemos assim, a comunidade, a população da região pede com urgência atendimento. Então, é uma solução que o município traz para que o povo seja atendido, porque o povo não quer saber, eles cobram da gente, eu, Toninho, que estamos sempre ali, que seja reaberto, e eles querem que busque essa solução. Então, acho que venha essa solução, que seja feito, não interessa para a nossa população qual é a organização, as OS, que está administrando. O que importa é que a população seja atendida. Isso é a minha opinião. Nós vamos lutar, Toninho, Zezinho, nós vamos lutar, Zezinho. A nossa função não é ficar preocupado com debate ou não debate. Nós queremos que o povo lá fora tenha o serviço bem prestado. É por isso que nós fomos eleitos, não para debate ideológico. Nós não fomos aqui eleitos para fazer politicagem da esquerda. Nós fomos eleitos, sim, para tentar melhorar a saúde dessas pessoas que estão lá fora, ansiosamente aguardando medicamentos e qualidade no serviço. E é por isso que nós vamos lutar, Giovanni, Zezinho, Julieta e Bruno. O nosso grupo é forte, a cidade lá fora sabe disso.
Nós aqui não fazemos populismo nem demagogia. Vamos sim votar com consciência, com tranquilidade, porque é lá fora que nós somos cobrados. E eu quero ver essas unidades de saúde futuras funcionando a preço barato, a uma gestão eficiente, e que Curitiba possa se orgulhar e não ter mais fila nas unidades de saúde. Obrigado e eu peço voto favorável. Continua em discussão o requerimento. Regime de urgência. Eu gostaria de solicitar que a votação fosse nominal, senhor presidente. Ainda, vereador Felipe vai discutir? Continua em discussão. Vereador, 10 minutos prorrogáveis. Bom, diante da inflamação, né, de todos aqui, acho que o que nós estamos discutindo se é regime de urgência ou não. Independente se vai trazer resultados positivos, se precisa urgente para mês que vem uma licitação. Não foi bem explicado, eu não entendi a explicação, pelo menos não consegui entender o porquê do regime de urgência. Novamente, é feito dessa maneira, causa desgaste para todos e vai causar, mas é essa a indicação da liderança do prefeito e, pelo que eu estou entendendo, da sua base. Aqui ninguém está fazendo demagogia em cima de nada, se é questão partidária, se é movimento de esquerda, de direita. Não, é uma questão de discussão. Tem a Câmara existe, tem as comissões. Eu acho que a questão do regime de urgência tem que ser pautado quando dá necessidade efetiva do regime de urgência. Precisa de tempo, não dá mais para esperar. Eu vejo que uma discussão dessa, que traz as OAS para dentro da educação e da saúde, não deve ser feito e não tem motivação nenhuma para ser em regime de urgência. Nós temos as comissões, temos os trâmites, a Câmara precisa disso, é necessário que se faça a discussão nas comissões devidamente. E assim tem que ser feito. O que vai mudar isso em relação à eficiência da saúde, à modificação da saúde, porque tudo está ruim, agora nós temos que trazer a OS para atender as demandas da saúde e da educação. Vocês podem ter absoluta certeza que isso vai trazer impactos diretos aqui na Câmara, na questão da falta de discussão e da falta democrática dessa discussão. Não vejo o porquê de trazer um assunto polêmico, talvez traga benefício, a gente espera que traga, ninguém está contra que seja para melhor. Se for comprovadamente para melhor, não tem problema, mas eu acho que não há necessidade nenhuma, absolutamente nenhuma, de trazer em regime de urgência. Vereador, professor Euler, pediu uma parte. Vereador Mauro Inácio. Obrigado, vereador Felipe. Bom, na verdade, o regime de urgência, ele se dá pelo fato que 12 CMEIs em Curitiba estão fechados. Eles foram inaugurados na gestão do Gustavo, foram construídos e inaugurados na gestão do Gustavo Frutti. Um deles, que eu acompanhei muito de perto, é o CMEI São João, Giovana Serenato, na verdade, o nome dado por esta casa. Está lá, uma bela construção, completamente fechada. Existe uma servidora, aparece lá dentro, cuidando das instalações, sem nenhuma utilidade para a população. E fora esse, mais 11 fechados em toda Curitiba e 8 CMEIs que o Gustavo não conseguiu, a gestão do Gustavo não conseguiu concluir, estão em construção, então serão 20 CMEIs sem nenhuma utilidade para a cidade. Essa é uma das urgências para que possamos colocar esses 12 CMEIs em funcionamento, acelerar a construção dos 8 e possa atender uma média de 150 crianças cada CMEI. Naturalmente, a saúde também tem essa dificuldade. Hoje, a vereadora Noêmia falava da questão da vacina e alegou a falta de funcionários. O tempo a se fazer um concurso público e se treinar uma pessoa e colocar em atividade como servidor
é em média 6 meses a 1 ano. Nós precisamos para ontem. Há necessidade, sim, de se equipar, e não é só saúde e educação. A estrutura toda da prefeitura está deficitária de profissionais, de funcionários. É preciso, com urgência, uma solução para esse caso. Esse é o motivo da audiência. Obrigado. Felipe, uma parte. Não também. vejo absolutamente nenhum motivo de urgência para adiantar 1 mês, sei lá, 30 dias, 45 dias. Absolutamente nenhum. Eu acho que é mais receio do trâmite que a base tem, da pressão que vai sofrer, novamente se encolhendo para um debate que é democrático e tem que ser feito. Absolutamente não há motivo. Vereador. O vereador professor Euler, e na sequência o vereador Gora. José. Obrigado pela parte. Eu acho que uma questão importante de a gente levar em consideração aqui é o seguinte, se esse modelo tem funcionado no restante do país. Eu me dei ao trabalho aqui de usar 2 minutinhos para fazer uma consulta no Google. O Google de vez em quando nos fornece algumas informações aqui. Em Cajamar, a FENAESC. No Rio de Janeiro, a Biotec. Em Ubatuba, a Biosaúde. Em São Paulo, o Instituto Brasileiro de Gestão Cultural. Em Goiânia, Intensiquer. Empresas denunciadas e estão sendo investigadas, organizações sociais envolvidas em escândalos financeiros. O curioso é que essas empresas não têm fins lucrativos, né? As chamadas organizações sociais não têm fins lucrativos, mas os seus participantes sempre saem abarrotados de dinheiro. É lógico que a gente não pode generalizar, mas o modelo tem se mostrado ineficaz na questão da fiscalização. Se você tem um conselho que tem minoria da gestão pública, realmente fica difícil que isso aí seja fiscalizado adequadamente. E outra coisa, sobre o regime de urgência, quantos vereadores aqui conhecem a fundo o projeto que está sendo proposto? Se todos já conhecerem, se todos souberem exatamente o que está sendo proposto, porque eu não sei e não me sinto confortável para votar já. Mas se todos souberem como funciona uma organização social, se todos tiverem plena ciência do tema tratado, falar, não, nós somos pessoas habilitadas a votar já. Aí eu concordo com o regime de urgência. Agora, se os vereadores têm dúvida sobre como funciona isso, e eu creio que boa parte aqui não sabe como funciona, não desconfiando de vocês, mas é um assunto novo. Nós não somos especialistas em tudo. E não sendo especialistas em tudo, a gente tem que estudar. E para estudar requer tempo. Então o regime de urgência é uma excrescência. O regime de urgência é para coisas urgentes, calamidades, no que não é o caso. Então a gente precisa estudar o assunto para votar com consciência. Como é que a gente vai votar numa coisa que a gente não domina? É isso, nós não somos especialistas em tudo. Então ou a gente busca informação e vota, ou realmente a gente está aqui de maneira inócua. Mas o famoso rolo compressor, né? Saudades do tempo do Gustavo Frutti, né? Tinha muita gente que estava do lado dele, sabia como era democrático e transparente. Se você tivesse ajudado ele, podia ter sido eleito. Desta forma, como está sendo conduzido, depende de que lado que você está, né? A gente defende o lado que está. Mas, assim, nós temos que ter, eu estou falando aqui, não interrompi, Vossa Excelência. Assim, vereadores, se atenham, por gentileza. Vamos ter tranquilidade, o debate tem que ser feito com calma, e não precisa ficar nervoso por causa disso. Só a questão do regime de urgência é o que está sendo debatido aqui, não vejo a menor justificativa em relação a isso, a não ser a Câmara se acovardar a um debate maior. E dessa forma que está sendo conduzido, é a gestão do prefeito. A gente está aqui para debater. Se fosse todo mundo da situação, seria muito fácil, né? Fica tudo resolvido, não se debate. Quem é da base, todo mundo é da base, fica tudo por aí. Eu acho que faz parte da democracia, não tem problema nenhum o contraditório. O contraditório é isso, a gente tem que fazer o contraditório. Não é por isso que a gente vai sair brigando aí e entrando num conflito que não cabe. A população não quer saber disso. A população quer saber do melhor para a cidade. Vereador. Então, o vereador Gora. Não, apenas um item que o vereador Mauro Inácio levantou, essa urgência do CEMEIS. Ao mesmo tempo, a gente tem uma questão que a vereadora professora Josete colocou com clareza, que é um processo pedagógico já existente. Você não vai poder contratar
uma OS de cara que não está inserida nesse processo pedagógico que a Secretaria Municipal de Educação tem estabelecido, e já na semana que vem ou na próxima poder abrir esses centros. Então, acho que é uma situação, com certeza, a urgência, vereador, concordo contigo, de reabrir os espaços que estão fechados, que até o momento não estão oferecendo o serviço à população, eles têm que ser abertos, mas a gente tem que debater adequadamente. A Prefeitura está propondo este caminho, mas eu acho, como o vereador Euler colocou, vamos debater melhor, porque não está claro o que é. Vereador Felipe pede mais 10 minutos prorrogáveis. A vereadora Noêmia e, na sequência, a vereadora professora Josete. Muito obrigada, vereador. Eu acho que o contraditório, como Vossa Excelência disse, é muito importante, mas tem pessoas que querem ver só o não contraditório nessa casa. E a preocupação de regime de urgência é muito grande, justamente porque o que foi falado aqui. Nós não temos conhecimento total desse processo, desse projeto. E a nossa preocupação em relação ao OS, justamente o que foi falado aqui, os diretores não têm limite de salários. E aí precariza a prestação de serviço, diminui os salários. Mas, enfim, a preocupação nossa aqui, que é um debate importante, é a retirada, eu acredito que os vereadores aqui, muito conscientes do seu papel, de não votar em regime de urgência. Eu acho que essa casa está pecando muito. Nós tivemos aí a Comissão Especial do Transporte, nós estamos vivenciando uma questão séria no transporte e que não foi avante. Então, o parlamento é para isso, é para debater, para discutir, para a gente chegar num contexto e a gente possa votar com clareza e com conhecimento de causa. Muito obrigada. É a vereadora Josete, né? Obrigada, vereador. Eu gostaria de ler o conteúdo do parágrafo 1º, cuja alteração está sendo proposta a revogação desse parágrafo único. Então, nós temos aqui, portanto, dizer que eu sempre procuro me informar para fazer as falas, e elas sempre são muito bem fundamentadas. Então, eu estou falando da lei 9226/97, no seu artigo 1º, parágrafo único. Os serviços de assistência médica em unidades de saúde mantidas pelo município de Curitiba e aqueles inerentes à educação, assim entendidas as atividades envolvidas a nível educacional prestadas aos alunos da rede municipal de ensino, não poderão ser atribuídos às organizações sociais. Então, está sendo proposta a revogação desse artigo. E é isto que me preocupa. E é isto que me fez subir à tribuna e colocar toda a minha posição, que é técnica, que é política e que é ideológica. Eu estou cansada desse discurso pasteurizado de dizer que não existe ideologia. Existe sim. E a nossa ideologia é que define a nossa posição. Eu defendo um Estado onde as políticas públicas prioritárias sejam garantidas pelo poder público, geridas pelo poder público. E é por isso que eu defendo que saúde e educação não podem ser políticas públicas assumidas por organizações sociais. Por tudo aquilo que eu já falei e pela excelente intervenção aqui do professor Euler, que inclusive pesquisou e nominou exemplos de organizações sociais que estão sob investigação. Então, é muito diferente quando eu tenho conselhos municipais de educação, quando eu tenho conselho municipal de saúde, que tem o papel de fiscalizar as ações e as políticas públicas das respectivas secretarias. Na organização social, nós não temos o controle público. Então, este, sim, é um debate ideológico.
Ninguém aqui faz política sem estar embasado em uma ideologia. Alguns podem até não saber exatamente qual é, mas vai na linha de uma determinada ideologia. Então, eu gostaria aqui de registrar de novo a minha indignação. Porque eu acredito que se nós temos um executivo que é eleito e nós temos um legislativo que é eleito, cada um tem a sua função. Se fosse para a gente referendar aqui tudo que vem da prefeitura, não precisava de legislativo. A gente elegeu o prefeito e dizia, ó, você manda na cidade por 4 anos e ninguém vai fazer nenhum questionamento. Felizmente, não é assim que funciona, né? Então, obrigada pela parte, e até agora ninguém colocou um argumento que justificasse o regime de urgência. Obrigada. É importante só dizer que a FEAES é uma federação, ela tem uma fundação, e a gestão dela é completamente diferente de uma OAS, né? Até a questão de fiscalização, a OAS não tem uma indicação direta do executivo para a sua gestão. Então, realmente, não que seja, eu volto a dizer, a gente não pode, o professor Euler, eu acho que foi muito feliz dizer que a gente é contra, não é meu perfil, dizer que eu sou contra uma OAS que possa resolver o problema da saúde ou melhorar, mas isso tem que ser discutido de uma forma correta. Quando já entra com um projeto desse em regime de urgência, desta forma, como se isso fosse realmente uma diferença, vamos dizer, de regime de urgência para não regime de urgência, não sei, vamos imaginar que seja 40 dias, 45 dias. Não tem uma adaptação de lei que esteja imposta que tenha que ser para o próximo mês. Não existe isso. Absolutamente não existe. Quer dizer, é uma correria desnecessária, né, dentro do processo legislativo da Câmara. Esse é o meu ver. Quando venho pela mídia, a gente soube, agora nessa sexta-feira, se não me engano, eu não sei qual blog que soltou, se não me engano foi da Gazeta do Povo, que iria tramitar essa questão e falando que seria uma terceirização. Quando vem regime de urgência, fica posto já que não querem discutir. Isso é muito claro. Porque se tivesse é duro falar com a vereadora Julieta aqui do lado, mas a gente consegue. Não é fácil. Eu já falei, vereadora Julieta, que a adaptação da lei não tem um prazo imediato, a senhora sabe disso, então não seja incisiva nisso. Não tem um prazo imediato. Se dissesse assim, mês que vem acaba o prazo, aí eu dizia para a senhora, regime de urgência. Então, não adianta a senhora ficar falando aqui que é adaptação da lei. Eu sei que pode ser uma adaptação da lei. Me dá 30 segundos. 30. Não, eu acho que... Eu te dou, só deixa... Então, eu acho assim, o que nós estamos fazendo aqui, a forma que a gente está debatendo, isso é... Gente, se a gente não fizer isso aqui, eu já fui situação por muito tempo, fui oposição por 2 anos lá atrás. Então, faz parte. Eu acho que você ganha uma eleição e você perde. Gente, é mais do que normal. Você está do lado de um lado, perde uma eleição, tem aqueles que acabam perdendo e acham que aquele candidato pode fazer o bem para a cidade, enfim, e vai para o lado que acha que tem que ir. Isso tem que deixar claro aqui. E essa questão que nós estamos discutindo nesse momento é a questão da urgência ou não. Quando vem um projeto dessa forma, que a grande maioria daqui não teve o contato ainda, quer dizer, vai ter que buscar, pesquisar. O que cabe isso? Cabe nas comissões. Pelo menos nós, na legislação, sempre fizemos, desde que eu estou aqui na Câmara. Depois tem as outras, a da economia. Claro, pede-se vistas, faz o processo, atrasa-se um pouco, mas tem o tempo hábil para uma discussão. Inclusive, para trazer o próprio executivo, que eu tenho certeza que teria essa capacidade, de vir numa comissão de legislação e economia, apresentar a justificativa de terceirização da OAS, trazer exemplos claros. Então, nós temos 8, 9 unidades de saúde que não foram inauguradas. Temos mesmo, verdade, foi inaugurada no final da gestão do Gustavo, eu fui em algumas.
né, e não está operando. Então, se isso realmente tiver efetividade, de uma forma transparente, e puder trazer a abertura, beleza, acho que até a gente pode apoiar. Mas isso tem que ser discutido de uma forma ampla e restrita. Eu não sei, Pierre, se você quer, tem 30 segundos aí, ou mais 30, se der, daí o Pierre faz a... Eu te agradeço, Felipe, rapidamente a parte, só explicando o regime de urgência assim, ó. Se nós hoje não votarmos isso, o prefeito não tem condição e tempo hábil para futuramente, por exemplo, abrir a UPA da SIC. Entendeu? Então, por exemplo, assim, o edital, o chamamento público, tudo isso demanda tempo. Então, nós estamos cronometrando tempo para que nós tenhamos uma unidade de saúde aberta o quanto antes e menos pessoas sofram com esse caos. É só isso. É uma questão de tempo, de edital, de chamamento, é uma questão muito mais. Ninguém está falando de educação. Então, para ficar claro aqui, só que como o artigo, Josete, ele está lá, saúde e educação, então não tenho como cortar um e deixar o outro. Então, eu limpo os dois. Então, só explicando para você de forma rápida, que é para que se dê tempo de um eventual edital, eventual chamamento, para abertura de uma unidade de saúde, se Deus quiser, da SIC. Bom, era isso então, obrigado pela atenção. Perfeito. Próximo vereador inscrito, vereador Bruno, continua a discussão do requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, bom dia a todos. Um debate colocado aqui na casa hoje, ele é importante porque traz ao conhecimento de todos os vereadores o que são as organizações sociais. Talvez nem todos os vereadores tenham a oportunidade que eu tive e o vereador Pierre tivemos de fazer uma pós-graduação em Direito Administrativo no primeiro ano do mandato, em 2013. E essa pós-graduação, junto com o vereador Cristiano Santos, que infelizmente não conseguiu concluir devido a outros compromissos pessoais, visto que ele trabalha também na televisão, então não tinha condições de fazer, visto que as aulas acabavam muito tarde, ele tinha que trabalhar também. Não permitiu terminá-lo, mas foi importante lá. Um dos temas abordados, um dos módulos, eram sobre as organizações sociais. Não só organizações sociais, mas, entre outros, tantos dispositivos constitucionais, legais, que fazem com que a gente possa falar sobre o Estado brasileiro. E professora Josete, todos saibam, que lá estavam dois grandes expoentes, um a favor e outro contra. Fernando Borges Mânica, a favor, e o Tarso Cabral Violim, contra. E lá nós pudemos debater profundamente o que são e o que não são organizações sociais, o que são e o que não são fundações, o que são e o que não são o Estado brasileiro. E a conclusão que nós tiramos disso lá é que, sim, as organizações sociais podem cumprir um papel fundamental no Estado, que é o atendimento à sociedade, e que devem ter seus limites impostos também pela legislação. Óbvio que não é isso que nós estamos discutindo aqui hoje, mas é importante dizer que as organizações sociais, elas podem e devem atuar naquilo que pode ser considerado atividade fim do Estado, que é a saúde, que é a educação. Exemplos bons há, exemplos ruins também há, infelizmente, há exemplos ruins, mas isso há em todos os lugares da sociedade, desde funcionários públicos que também fazem coisas erradas, como juízes, promotores, políticos, entre todos os setores da sociedade, nós temos sempre uma parcela da sociedade que faz as coisas erradas. E essa lei, ela é de 1997, em 1998 é uma lei federal que permite a área da saúde, e lá se foram 20 anos. Eu tinha 13 anos quando essa lei foi promulgada, foi sancionada. E nesses 20 anos, acredito que muita coisa mudou no Estado brasileiro. Eu, pelo que tenho visto, tenho acompanhado os números. Infelizmente, a cidade de Curitiba já atingiu seu limite de pessoal, não há mais possibilidade de contratação de pessoal, quase. E nós temos que utilizar outros meios legais para não fazer os serviços pararem. E acredito que é isso que o nosso líder tem pedido e nos solicitou o regime de urgência para que a cidade não pare mais uma vez por falta de pessoal no trabalho. Claro que é uma discussão ideológica que pode ser feita, eu acredito que não é errado o discurso ideológico, mas nós temos que falar sobre aquilo que está acontecendo no dia a dia. Perguntem a uma pessoa que precisa de um atendimento se ela quer ser atendida pelo Estado ou por uma organização social. Ela não quer saber. Ela quer saber de ser atendida. Quando ela está com uma febre, está com uma dor, necessitando de uma cirurgia, ela não quer saber. E essa urgência, ela é necessária nesse ponto de vista. Não há o menor problema
em que um serviço como o de saúde seja feito por uma organização social, porque o que importa para o cidadão, para a cidadã, é ser bem atendido e que a sociedade consiga dar esse atendimento de qualidade a um preço justo. E isso é fundamental na sociedade moderna. Nós não podemos mais esperar que as pessoas façam concurso público, se capacitem, para que fiquem no estado que não tem mais condição de contratar pessoas. Então nós vamos esperar o quê? Esperar que o Estado cresça mais ainda, para contratar mais funcionários públicos, para engessar mais ainda a máquina, para fazer com que a cidade não consiga se desenvolver com postos de saúde abertos, sem condição de fazer atendimento, porque não tem pessoal para trabalhar? Ou vamos utilizar os meios legais que existem há mais de 20 anos, que podem ser alterados, para fazer a administração gerencial do dinheiro público? O dinheiro público é de todos e precisa chegar para as pessoas na sequência. Chegar às pessoas de maneira correta. Então, as organizações sociais, elas existem para isso, para que uma administração gerencial ocorra e, dessa forma, aquilo que é a função do Estado, de fazer o atendimento à saúde, à educação, ela efetivamente aconteça. Não é o caso do debate aqui, mas é um debate muito salutar, que a gente sempre falou, dos presídios, por exemplo. Os presídios, eles devem ser obrigatoriamente gerenciados pelo Estado ou podem ser uma organização social que pode fazer com que aquela pessoa efetivamente saia uma pessoa melhor do que ela entrou? Nós temos um exemplo dos presídios, que muitas vezes no Brasil 90% das pessoas voltam a cometer os delitos novamente. Então, será que esse modelo que nós temos hoje funciona somente porque nós temos que tê-lo pelo Estado? Óbvio que não funciona. E algumas coisas devem ser tentadas, pelo menos aplicar corretamente o dinheiro, Julieta Reis, e tentar devolver uma sociedade melhor. Então, na saúde, da mesma forma. Na saúde, nós temos o dinheiro, às vezes ele não está sendo muito bem aplicado, e pode surgir uma possibilidade de aplicá-lo como organização social, e a pessoa pode ter um atendimento mais bem executado, que é o princípio. O Estado não tem o princípio por atender as pessoas única e exclusivamente por funcionários públicos estatais. O Estado tem que oferecer um serviço público de qualidade, e isso pode ser feito através de convênios com hospitais, como hospitais, escolas, universitários, a própria fundação estatal, e também pode ser pela uma organização social, desde que ela tenha os seus efetivos mecanismos de controle. Talvez a polêmica toda seja nos mecanismos de controle das organizações sociais. Esse é um debate que não cabe aqui, porque nós estamos apenas alterando a lei municipal, mas há sim que se debater sobre os mecanismos de controle, não só dos funcionários públicos, dos funcionários terceirizados através de fundação, mas também dos funcionários das organizações sociais e das próprias organizações sociais. O exemplo de Curitiba, que já tem uma organização social que funciona muito bem, apesar de muitas polêmicas também, obviamente, que é o Instituto das Cidades Inteligentes. Então, vereador Pier, passo a palavra para Vossa Excelência. Eu tive orgulho em estar com você na nossa pós, na Universidade Positiva, da mesma forma que o vereador Cristiano, e o Fernando Mânica, até o caso de trazer ele aqui, essa referência, e também trazer o Tarso. Se quiser fazer o contraponto, eu acho que isso seria, assim, super, ultra válido. Mas como às vezes no Brasil a gente pega sempre o pior modelo e dá como exemplo, a gente nunca dá o melhor exemplo, eu quero dar o melhor exemplo. O Sírio-Libanês. O Sírio-Libanês é uma OS. O Sírio-Libanês criou uma OS que atende hoje o estado de São Paulo. É uma referência em saúde. O Sírio-Libanês, e agora ninguém aqui vai criticar a maior referência do Brasil, que é o Hospital Sírio-Libanês, assim como o Albert Einstein. O Sírio hoje tem uma OS que faz todo o seu serviço de saúde no estado de São Paulo e também em Goiás. Então, só para dar esse belo exemplo, eu acho que o debate é válido, lembrando sempre que nós tivemos a oportunidade de debater esse assunto, então nós conhecemos um pouco mais o assunto, o que não significa dizer que os outros não devam conhecer, mas que nós estamos votando aqui um regime de urgência que a lei federal exige. E cada ente pode definir depois, a lei federal exige, cada ente pode definir a sua. Então, o que nós estamos fazendo aqui, Bruno, nesse momento, é votar este regime de urgência, explicando sempre que é devido. Me perguntaram agora aqui, mas por que o regime de urgência? Ora, fica na fila da saúde, às 6h30 da manhã tomando chuva, e aí talvez você vai entender o porquê do regime de urgência. Obrigado, vereador Pier. O Mânica e o Tarso, mas o Mânica também publicou diversos artigos favoráveis, e o Tarso contrário. Seria importante, talvez,
uma outra ocasião, debater, mas o próprio Tarso acho que não é contra, ele só é contra os mecanismos de controle que não são aplicados. Mas, como eu falei, as organizações sociais elas cumprem o seu papel, ou devem cumprir o seu papel, que é fazer essa administração gerencial do Estado. E, como eu já falado, 20 anos atrás isso era uma novidade, hoje deixou de ser uma novidade, já foi experimentado, e pode ser uma solução para aquilo que nós estamos, infelizmente, experimentando na nossa sociedade, que é uma carga tributária elevadíssima e uma contrapartida baixíssima do Estado em compensar aquilo que é recolhido através dos impostos. O vereador Euler, por favor. Mais 10 minutos, presidente, por favor. Eu fico satisfeito em saber que o Sírio-Libanês tem uma organização social. Mas a gente tem que falar, sim, dos maus exemplos, porque uma organização, quando se presta a ser social, o mínimo que se espera é que ela seja boa. O mínimo que se espera é que ela seja idônea. Então a gente tem que citar, sim, aquelas que fogem à regra que está estabelecida. Quanto à pós que vocês fizeram, durou 1 ano. Mais 2, então. Se vocês que são pessoas capacitadas, preparadas, ficaram 2 anos estudando temas como esses, imagine nós, meros mortais aqui, que teremos que votar uma coisa dessas em urgência. Então, se vocês precisaram de tanto tempo para se preparar, creio que a gente precise também, ou seja, não se justifica uma urgência nesse caso. Era só isso. Agradeço. Vereador, por uma parte. Outra parte. Só para informar, repetindo o seguinte: nós não estamos votando o fundamento das organizações sociais. O professor Euler, que é um brilhante professor e tem condições de compreensão de texto e verbal, sabe o que nós vamos votar aqui é o regime de urgência com legislação que vai ao encontro da legislação federal. Então, nós não estamos debatendo aqui o que significam as organizações sociais, nós vamos debater aqui o regime de urgência. Então, só esse detalhe, então vamos colocar em votação, parabenizando a tua brilhante fala, porque sei que o senhor conhece muito esse tema e sabe dos grandes exemplos do Brasil, e nós não podemos ficar retrocedendo nas unidades de saúde. Uma parte, por favor. Outra parte, por favor. Eu acho muito boa a ideia de trazer o Mânica, né, e o Tarso. Pena que em regime de urgência não vai dar tempo. É uma pena. Não, só para explicar para o Euler, apesar da pós-graduação ela ter demorado 2 anos, a questão das organizações sociais era tratada apenas no módulo. Da mesma forma, como professor de física, que Vossa Excelência nós não precisamos explicar a gravidade que Newton demorou anos para fazer todo o seu tratado, sabendo que ela funciona hoje. Então, é simplesmente aplicar o conhecimento dizendo que isso funciona. Então, obviamente, Vossa Excelência tem toda a razão ao citar as empresas, as organizações, aliás, que não são empresas, as organizações sociais que são inidôneas e elas têm que ser banidas do serviço público, mas nós temos também que utilizar os bons exemplos como uma possibilidade. E dizer, sim, que as organizações sociais funcionam, desde que tenham efetivamente seus mecanismos de controle. Não é isso que nós estamos debatendo. A lei federal ela é de 20 anos atrás, a cidade de Curitiba errou em não ter alterado lá no ano de 98, quando foi permitido, e agora tem a possibilidade de acertar fazendo essa alteração simples que permitirá, apenas permitirá, não significa que vai fazer, mas permitirá que as organizações sociais possam também assumir os serviços de saúde e os serviços de educação. Muito obrigado. Presidente, verificação de quórum. Verificação de quórum. Vereador Colpani, em votação. Continua a discussão, mas como o vereador pede a verificação, eu concordo com o vereador, dou a verificação de quórum de imediato. Então, vereadores, registrem suas presenças. Vereadores, registrem suas presenças.
Verificação de quórum, por gentileza, vereador Bruno Pessutti. Vereador Cacá Pereira, ausente. Vereador Doutor Volmir, ausente. Vereador Ezequias Barros, ausente. Vereadora Letícia, por favor. Está ali. Presente. Vereadora Maria Manfron, ausente. Vereador Mestre Pop, ausente. Tiago Ferro, ausente. Cusma, licenciado. 31 presentes, senhor presidente. 31 presentes, quórum para a deliberação. O vereador Goura pede para que esse requerimento seja votado em regime nominal. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, contrários se levantem. Aprovado. Portanto, agora em votação o requerimento. Votação nominal. Os vereadores registrem seus votos. Voto favorável, senhor presidente. Em votação, vereadores registrem seus votos. Voto mais para quem for a favor do regime de urgência. Encerrada a votação. Encerrada a votação. 27 vereadores votaram, 20 vereadores favoráveis, 6 contrários e 1 abstenção. Portanto, o requerimento do regime de urgência está aprovado. Está encerrada a ordem. Não registrou meu voto. Vereador Toninho, declarar o voto. Oi. Vereador? Vereador, contrário ou favorável, vereador? Contrário ao regime de urgência. Então, vereador Euler, fica o registro contrário, porque houve falha no equipamento. Vereador Toninho, 5 minutos para a declaração do voto. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras, presidente, funcionários da Casa Legislativa. Na realidade, eu vim aqui para justificar esse voto com o regime de urgência na situação das unidades de saúde, para a contratação de profissionais, por uma razão que é muito simples e fácil de entender para aqueles que precisam da saúde no município da cidade de Curitiba. Para o povo lá da SIC que precisa da unidade de saúde aberta e funcionando. Nós precisamos, com urgência, não é para hoje, é para ontem, que a unidade de saúde seja aberta e tenha profissionais a contento para atender a comunidade. Nas nossas unidades de saúde, eu estive verificando, não tem médico suficiente para atender a necessidade do povo. Eu não tenho nada contra a FEAES, não tenho nada contra eles, porque é o seguinte, a FEAES é um instituto, fundação, contratada e contrata os seus médicos ali. Eu não tenho nada contra eles. Mas eu tenho sim, contra o médico estar vendo a situação da saúde, o povo ali, perecendo na fila. Ontem mesmo eu recebi um pedido de socorro da unidade de saúde do Fazendinha, da UPA Fazendinha. Hoje, novamente, na mesma situação, a mesma unidade. O meu sobrinho manifestando ali, tio, faça alguma coisa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer é votar para que tenha um regime de urgência, para que tenhamos gente para atender o nosso povo. É isso sim. E não adianta dizer, né, vamos explicar para a população de uma forma que tem que ser de outra forma. Não, o povo quer saber é ser atendido. O pessoal que precisa do CEMEI, eles querem profissionais ali dentro do CEMEI atendendo, quer que o CEMEI abra. São 12 CEMEIs que têm que ser abertos, não tem funcionário suficiente, tem que ser aberto. Portanto, é essa a razão do meu voto. A urgência do povo da nossa cidade, a urgência do cidadão que está ali na fila da saúde e não consegue ser atendido.
4 horas, 5 horas, 6 horas, quantas horas para ser atendido? Até quando vamos viver nessa situação? O nosso povo nessa situação e o poder público com as mãos amarradas sem poder fazer nada. Os vereadores, nós vereadores, somos os alvos. Eu estive lendo uma matéria, não me lembro em que jornal que estava, em que matéria que era, que dizia, culpando os vereadores pela situação. Lá na unidade de saúde ainda citaram fazendinha, portanto nenhum vereador estava lá para fiscalizar, dizia a matéria. Nem o vereador foi até as unidades de saúde para fiscalizar. É o que dizia nesta matéria. Portanto, o meu voto, eu quero justificar desta forma. É a urgência que o povo tem, é a urgência que a comunidade tem de ter o atendimento nas unidades de saúde. A urgência que o povo tem de ser atendido na hora do seu ente querido estar ali, precisando do internamento, não ter como, precisando do atendimento e não ser atendido. É essa a minha justificativa, por isso o meu voto para que seja em regime de urgência assim, para que possa ser contratado médicos para atender quem está doente. Muito obrigado. Vereador Zezinho do Sabará, para declaração do seu voto. Só um minutinho, vereador. Só um minutinho. 5 minutos, pode falar. Presidente, vereadores e vereadoras, eu venho justificar o meu voto porque eu vejo a situação do nosso país, a dificuldade que encontramos. Eu penso nas unidades que estão fechadas, eu penso na nossa UPA-SIC, eu penso em CMEIs fechado, e eu penso na população precisando. Eu não penso em partido, em prefeito, em ninguém. Eu penso naquele povo que fica cobrando da gente todo dia pelas redes sociais. Cadê você? Cadê que não reabre a unidade, a creche fechada? Então, a gente tem que pensar nisso, nas pessoas que estão necessitando. Temos que buscar uma solução. Qual é a solução? Então, temos que ver se o município, o nosso país está em crise, o município está em dificuldade, temos que sim pensar, e eu voto muito tranquilo, e voto aí favorável. E espero que venha soluções para os problemas, para que a nossa comunidade possa ficar de bem com a gente, porque quem paga é o vereador, que nem o Toninho falou. A cobrança, quando a gente vai na unidade, as dificuldades que tem lá, o povo sem o atendimento adequado. Então, é essa a minha justificativa, é buscar soluções para que o nosso povo seja atendido. O que importa para nós nesse momento é as pessoas serem bem atendidas e que venham soluções urgentes. Obrigado, presidente. Para justificar o voto, próximo vereador inscrito é o vereador Oscalino, na sequência a vereadora professora Josete. Declaração do voto, vereador Oscalino do Povo. 5 minutos. Senhoras vereadores, senhores vereadores, presidente, cumprimento todos e a imprensa e demais pessoas que se encontram nessa casa. Eu venho confirmar a minha justificativa nesse voto em função da gente estar frente a frente junto ao Conselho de Saúde e à população. Tenhamos melhores momentos na saúde e a revitalização da Curitiba. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próxima vereadora inscrita, vereador professor Josete. Declaração de voto. Na sequência, vereador Pia Petrucello. Senhor presidente e demais presentes. Registrar o meu lamento e a minha indignação pela aprovação desse regime de urgência, porque se para alguns isso é uma coisa simples, é um simples regime de urgência,
nós temos que debater o que significa uma OS. E os exemplos que nós temos na cidade de Curitiba. As OS na cidade de Curitiba levaram à precarização, ao desmonte de políticas, e o ICI, que é o Instituto de Cidades Inteligentes, que deveria ser uma instituição sem fins lucrativos. E aí é que nós questionamos a composição da direção de um conselho administrativo de uma OS, onde no limite nós podemos ser até 40% representando o poder público. Hoje o ICI vende seu serviço para o Brasil inteiro. Então, será que é uma entidade sem fins lucrativos? E hoje o município de Curitiba é refém do ICI. Então, nós temos exemplos que não funcionam, e agora nós vamos dizer que saúde e educação vão passar a ser geridas por OS também. Há problemas na prestação de serviços? Há. Mas não é contratando OS que nós vamos resolver esses problemas. Há problemas de gestão, há problemas, e nós sabemos que há problemas na saúde, principalmente, às vezes, interesses de grandes indústrias farmacêuticas. Então, não é só atraso de pagamento para laboratórios. Eu acho que é bom lembrar que em anos anteriores, penicilina, que é um dos medicamentos mais baratos que existe, não existia nos postos. E era porque o poder público não comprou? Não. É porque tem um único laboratório que tem um monopólio e é muito barato, eles não lucram em cima disso. Então, as coisas são bem mais profundas do que fazer um mero debate aqui de regime de urgência. Nós estamos falando de um desmonte do Estado brasileiro. E esse desmonte está sendo traduzido aqui em Curitiba pelas ações do prefeito Rafael Greca. Se ilude quem acha que passar a área de saúde para a OS vai resolver o problema das unidades de saúde. Se ilude. O professor Euler citou, mas vocês podem ver no Brasil inteiro o que tem sido as OS na área de saúde. Nós temos uma tarefa aqui, uma responsabilidade. E eu não acredito que é sendo omisso, em todos os momentos, votando a partir do seu interesse próprio, que nós vamos resolver o problema da cidade. Nós sabemos como foi a votação dos projetos, o que significou, em termos de negociações, para que os projetos do ajuste fiscal fossem aprovados aqui nessa casa. Será que já estava no pacote as OS ou a gente vai ver um outro momento aí de negociações também para garantir a aprovação das OS? Acho que é uma coisa para a gente refletir também nessa casa. Sou professora da rede pública, sempre trabalhei na rede pública. E o que me fez ser professora da rede pública é justamente incluir aqueles que historicamente... 30 segundos só para concluir. O que me fez ser professora da rede pública é justamente esse o desafio, ensinar aquele que, se não tiver o professor dentro da sala de aula, não vai ter oportunidade nenhuma na sua vida. E quando eu digo que política pobre para os pobres é uma tradução do que as OS significam, eu sei exatamente do que eu estou falando.
Quem conhece o que está acontecendo no estado de São Paulo com a educação sabe do que eu estou falando. Obrigada. Vereador Pia Petrocello. 5 minutos de declaração de voto. Para justificar o voto, senhor presidente. Vamos aqui só com calma tentar explicar. Mais uma vez, repito. Esse é um debate ideológico. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo, a cidade está vendo. E ela diz muito bem, e eu respeito ela por isso. Porque ela faz um debate ideológico que não deu certo no Brasil. Por que dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês, Zezinho, o seguinte. Você acha que a administração pública funciona bem no Brasil inteiro? Alguém acha aqui, Gora, que a administração pública é exemplo e referência no Brasil inteiro? Será que os mecanismos e órgãos de controle da administração pública realmente funcionam no Brasil inteiro? Porque isso, do jeito que eu vejo, esse sim é verdadeiro retrocesso. É uma ideologia ultrapassada, sem sentido. Nós estamos tentando desamarrar a cidade. Nós tentamos quebrar paradigmas. E nós vamos conseguir. Porque esse debate da esquerda está acabando. Ninguém aguenta mais. E é um debate ideológico, sim. Os mecanismos de controle, presta atenção nessa frase, os mecanismos de controle das organizações sociais são infinitamente superiores ao da gestão pública atual. Basta colocar o mecanismo para funcionar. Querem um exemplo? Não existe sistema de saúde melhor que o do Brasil. Tá louco, Pierre? Da onde isso? Você enlouqueceu? Não existe. O SUS, se for feito para funcionar de verdade, é o melhor mecanismo do mundo. Do mundo. Universalizou a saúde. O SUS, se você pegar como ele foi escrito e bolado, não tem nada mais perfeito nem nos Estados Unidos, onde o Obamacare fez o que fez. Eu morei na Itália, tive que pagar a saúde. Na Inglaterra a saúde é paga. No mundo a saúde é paga. Essa é a verdade. O SUS deveria funcionar porque ele é um belíssimo do modelo. Ele funciona. Porque tem algum lugar da administração pública que faz com que o SUS não funcione. Então, essa reflexão nós vamos trazer para Curitiba agora. Eu quero fazer parte sim desse debate e nós vamos debater isso até o final. Preço mais barato e serviços comparativos. Ora, vamos pegar uma bela unidade de saúde, por exemplo, que é do Sambaqui. Pega aquela... Vamos fazer... faço um desafio a Josete. Faço um compromisso com ela. Vamos pegar a melhor unidade de saúde de Curitiba, a que mais funciona, e tem boas. Opa, tem várias boas unidades de saúde. Aliás, tem vários bons profissionais em Curitiba, hein? Vários. Mas vamos pegar a melhor e vamos comparar com o que vem. E vamos comparar o custo. E vamos fazer esse debate. O seu partido, o Partido dos Trabalhadores, fez com organização social em vários estados do Brasil. Se não fez, por que não fez uma legislação durante 14 anos para extinguir? Mandavam no partido, compravam votos. Vocês compraram o parlamento inteiro. Compraram o Congresso. Tinham dinheiro da Petrobras. Tinham recursos. Tinha a maior picaretagem e ladroagem que já foi feita nesse país. Por que não alteraram? Porque era bom. Isso justifica o regime de urgência. Porque era bom. O que vai justificar o regime de urgência é uma senhora na fila, numa unidade de saúde, morrendo. Isso vai justificar a urgência. E essa hipocrisia, nós não vamos fazer parte. Do discurso seu, ideológico, do PT, que a senhora vai levar uma meia dúzia que eu sei para esse discurso, mas a maioria não vai acreditar nesse discurso ideológico. Vai ter uma minoria que vai com a senhora para fazer o contraponto. Aqui não. Aqui não. Aqui nós vamos falar para a verdade o que a população quer fazer. Que é que o Zezinho vive na pele todo dia. Esse rapaz vive na pele todo dia. Lá no Tatuquara, Mestre Pop todo dia. Rogério Campos todo dia. Quem mais? Bobato todo dia. Toninho, Cristiano, Serginho.
Lá no bairro, o cara morrendo, pedindo unidade de saúde mais barata, rápida, eficiente. Não vamos deixar morrer. Regime de urgência para isso. Regime de urgência para ver médico trabalhando. Ah, sim, urgentíssimo. 30 segundos. Não só urgente, urgentíssimo. Aliás, lamento que não tenha havido antes. E parabéns a vocês que votaram, porque vocês votaram porque sabem o que acontece lá fora. O PT não sabe o que acontece lá fora, porque eles roubaram tudo que tinham para roubar. A canalhada está em cana. A canalhada está presa. Lamento que alguns inteligentes vão votar junto com eles. Mas vão ser cobrados depois, nas urnas, pela população. Nós não. Nós vamos fazer o que é melhor para a sociedade. Parabéns à base de apoio. Vereador Euler inscrito, último vereador inscrito. 5 minutos, declaração de voto, vereador. Vereador professor Euler, 5 minutos, declaração de voto. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu só queria esclarecer, porque durante a votação meu voto não ficou registrado. Eu gostaria muito que estivesse mostrado lá no painel que eu votei contra o regime de urgência, porque se isso realmente fosse urgente, tinha sido colocado no começo do ano. Não é possível que as pessoas não morressem nos primeiros 6 meses do governo e começassem a morrer só agora. Então, é estranho que a saúde não fosse algo urgente nos primeiros 6 meses e agora, de sopetão, virou algo urgente. De uma hora para outra, a preocupação com a saúde. Vai ver que é por causa da senhora que morreu na vacina. Vai ver que isso justifica, então, o regime de urgência. Não é possível. Nós vamos transformar regime de urgência em carne de vaca? É isso? Nós vamos fazer tudo agora aqui em regime de urgência? Então agora deu vontade, o prefeito acordou de mau humor, bota para regime de urgência. Poxa vida, existe um nome, é regime de urgência. Para calamidade pública, para coisas que não podem esperar nem mais um dia. Ou senão a gente vai embora. Vamos sair daqui e deixar que o prefeito faça tudo do jeito que ele quer. E aí a gente perde a nossa função de debater, fecha as comissões. O que eu estou fazendo como presidente da comissão de educação? Se eu não posso encaminhar as coisas, se eu não posso discutir. Eu vou perder meu tempo. Eu tenho muita coisa para fazer, eu não posso perder tempo. Agora, eu falar, não, então vamos colocar tudo em regime de urgência, eu me sinto inútil. Então quero deixar clara aqui minha posição contrária ao regime de urgência. Não contrário à educação, não contrário à saúde, acho que realmente o sistema tem que ser melhorado. Mas para isso eu preciso entender do assunto. Foi o que eu comentei agora, o Bruno Pessutti, o Pier, fizeram pós-graduação em Direito Administrativo. Ficaram anos estudando a respeito do assunto. E agora querem que a gente, em 2, 3 dias, a gente seja conhecedor profundo da matéria para votar de maneira adequada? Eu não me sinto preparado já para votar. Eu, quando vou fazer meu voto, eu gosto de estudar sobre a matéria. Então, quando chega um regime de urgência, isso me afronta. Um regime de urgência vai contra o que eu estou fazendo aqui. Então, eu só queria deixar claro aqui a minha posição contrário a qualquer, não a esse, contrário a qualquer regime de urgência, porque me impede a possibilidade de entender do assunto e dar meu voto consciente. Dar o voto de qualquer forma é fácil. Eu quero ver realmente se aprofundar no assunto e embasar. E aí, se a pessoa se embasar e me convencer que eu estou errado, ótimo. Eu não tenho problema nenhum em mudar minha opinião se me convencerem de que eu estou errado. Mas para isso eu preciso de tempo. E a urgência me tira esse tempo, me tira a possibilidade de conhecer o assunto. E uma coisa que eu tenho comentado com algumas pessoas é que nesses 6 meses de mandato, uma coisa que tem acontecido muito é que eu tenho aprendido muita coisa. Sou feliz, sou grato já por esses 6 meses, por a cada dia aprender novas coisas aqui. Mas quando me tiram essa possibilidade com o regime de urgência, isso me fere, de alguma forma, alguns direitos que eu tenho. Então, eu só queria deixar registrado, infelizmente não apareceu no painel o meu voto contrário a esse e a qualquer outro regime de urgência. Muito obrigado, senhor presidente.